Olá, meu nome é Alexandre Guarimaia e esta é a aula de viés de variável omitida. Um dos objetivos centrais da análise de regressão é avaliar o efeito isolado de uma variável de interesse x sobre a variável dependente y. Por exemplo, para saber se morar em um bairro mais abastado aumenta o bem-estar de uma família, eu poderia regredir o indicador de bem-estar das famílias y como uma função da renda média da vizinhança x. Todavia, para eu identificar o efeito direto da renda média da vizinhança sobre o bem-estar das famílias, eu preciso controlar todas as demais variáveis que possam estar relacionadas simultaneamente ao bem-estar das famílias e à renda da vizinhança. Como exemplo, o padrão socioeconômico das famílias. Ou seja, eu preciso garantir que todos os demais fatores permaneçam constantes. É o conceito econômico de ceteris paribus. Seria como comparar o bem-estar de uma mesma família em cenários distintos, residindo em uma vizinhança de baixa renda versus residindo em uma vizinhança de alta renda. Como eu não observo uma mesma família em dois ou mais cenários distintos ao mesmo tempo, eu utilizo variáveis de controle, que garantam que a comparação seja feita com famílias com características semelhantes. Entretanto, caso eu não consiga controlar todos os fatores relevantes, a análise de regressão pode estar sujeita ao viés de variável omitida, como eu apresentarei nesta aula. A função de regressão relaciona um regressando, representado na equação pelo vetor y, a um ou mais regressores, representados pela matriz x. Um pressuposto importante para que os estimadores de MQO sejam não viesados é o da esperança condicional zero. Em outras palavras, o valor médio dos erros, que representa o efeito de fatores não controlados pelo modelo, deve ser igual a zero para todos os valores de x. Por exemplo, se eu relacionar o bem-estar familiar y com a renda média na vizinhança x, o erro pode representar o efeito das características socioeconômicas das famílias, como o acesso à saúde e educação. Eu então assumiria que o efeito médio dessas características socioeconômicas sobre o bem-estar seria zero tanto nas vizinhanças de renda baixa como nas vizinhanças de renda alta. Mas o efeito do acesso à saúde e educação sobre o bem-estar das famílias deve ser predominantemente negativo nas vizinhanças pobres e predominantemente positivo nas vizinhanças ricas. Assim, caso eu não controle pelas características socioeconômicas das famílias, a relação entre bem-estar familiar e renda da vizinhança seria provavelmente viesada. Ou seja, eu não poderei garantir o pressuposto da esperança condicional zero e, consequentemente, o coeficiente beta não representaria o real efeito do regressor x sobre a esperança condicional de y. O pressuposto da esperança condicional zero pode ser quebrado por uma série de motivos, entre esses a omissão de variáveis relevantes no modelo de regressão. Em um exemplo hipotético, eu assumirei que o bem-estar familiar y, medido por um indicador que varia em uma escala de 0 a 10, seja definido por uma função linear da renda da vizinhança v mais a renda familiar r, ambas as variáveis em R$1.000. Suponha uma amostra de 6 famílias. As duas primeiras famílias possuem rendas idênticas, iguais a R$2.000. As duas próximas possuem a mesma renda de R$4.000 e as duas últimas possuem a mesma renda de R$6.000. Avaliar o efeito isolado da renda da vizinhança sobre o bem-estar das famílias, controlando pela renda familiar R, significa analisar a relação entre renda da vizinhança V e bem-estar familiar Y para grupos familiares com a mesma renda individual R. Por exemplo, para as duas primeiras famílias, com renda de R$2.000, aquela que reside em uma vizinhança mais rica, com renda média igual a R$4.000, possui um bem-estar que é uma unidade superior ao da família que reside em uma vizinhança mais pobre, com renda média igual a R$3.000. Entretanto, para as duas próximas famílias, com renda de R$4.000, residir em uma vizinhança mais rica não significaria um bem-estar superior. O valor de y é o mesmo, igual a 4, para a família que reside na vizinhança de renda igual a 6.000
e para a família que reside na vizinhança com renda média de R$ 8.000. E para as duas últimas famílias, com renda de R$ 6.000, residir em uma vizinhança mais rica reduziu o bem-estar, que é igual a 7 para a família que reside na vizinhança de renda média de R$ 10.000 e é igual a 6 para a família que reside na vizinhança de renda média de R$ 12.000. O coeficiente beta da relação entre o bem-estar Y e a renda da vizinhança V, controlando pela renda familiar R, representa a relação média observada nos três grupos familiares. Ou seja, o beta será muito próximo de zero. Foi positivo para o primeiro grupo, zero para o segundo e negativo para o terceiro grupo. Em outras palavras, neste exemplo hipotético, residir em uma vizinhança mais abastada não aumentaria o bem-estar familiar, uma vez controlada a renda familiar. O problema é que, se o modelo de regressão simplesmente relacionar o bem-estar Y com a renda média da vizinhança V, sem controlar pela renda familiar R, a estimativa do beta seria positiva. Ou seja, a estimativa do beta para o impacto da renda média da vizinhança no bem-estar familiar estaria viesada pela omissão do regressor renda familiar. O problema é que, ao ignorar o controle da renda familiar, essa variável acabaria sendo representada pelos erros, que apresentariam impactos não aleatórios em cada vizinhança. Agora eu utilizarei uma amostra aleatória dos dados de um artigo publicado no periódico Social Indicators Research, em 2013. O objetivo é analisar o efeito isolado da renda média da vizinhança sobre a satisfação autodeclarada das famílias com suas rendas, que é um indicador de bem-estar subjetivo das famílias. Nesse exercício, essa variável é representada por uma variável binária, chamada satisfeito, que assume o valor 1 caso a família declare estar satisfeita com sua renda e 0 caso a família declare estar insatisfeita. Eu utilizarei como controles a renda da família, os anos de escolaridade e a idade dos entrevistados. Detalhes sobre os dados e análises podem ser encontrados no artigo que consta como referência nesta rotina. Primeiro, eu ajustarei um modelo de probabilidade linear para a variável binária satisfeito como uma função do log da renda média da vizinhança. Eu utilizarei como controles apenas a escolaridade e idade das pessoas. Eu não incluirei a renda das famílias nas estimativas, o que poderia gerar um viés de omissão pela ausência de controles para o padrão socioeconômico das famílias. A estimativa associada ao log da renda média da vizinhança é positiva e significativa a 1%. Em outras palavras, eu poderia erroneamente concluir que as famílias aumentariam sua satisfação com a renda caso mudassem para uma vizinhança com renda mais elevada. Nesse segundo modelo, eu adicionarei o controle do log da renda per capita das famílias. A estimativa associada ao log da renda média da vizinhança passa a ser negativa e insignificante. Ou seja, famílias com a mesma renda per capita não estariam mais satisfeitas caso morassem em uma vizinhança com renda média mais elevada. As estimativas do primeiro modelo são positivas, pois representam uma associação entre renda da vizinhança e satisfação. Mas eu não posso inferir causalidade a partir dessa associação. Ou seja, eu não posso afirmar que, uma vez controlada o padrão socioeconômico familiar, a renda da vizinhança influenciaria a satisfação das famílias com suas rendas. No exemplo anterior, eu identifiquei o viés de variável omitida comparando as estimativas associadas à variável renda média da vizinhança em dois modelos, com e sem a inclusão da variável renda per capita familiar. Mas como eu poderia identificar potenciais vieses de variáveis omitidas caso eu não disponha das variáveis de controle, que seriam a fonte do viés de variável omitida? A identificação do viés de variável omitida é fundamentalmente teórica. Eu preciso identificar quais variáveis deveriam teoricamente constar no modelo para y.
mas acabaram omitidas. Mas nem sempre a omissão causará viés. Para que haja viés de omissão, é necessário que a variável omitida apresente relação com um dos regressores do modelo. Suponha que a variável y seja, teoricamente, definida por dois regressores, x1 e x2. Por exemplo, o bem-estar y dependeria tanto da riqueza da vizinhança x1, medida pela renda média da vizinhança, quanto da riqueza absoluta x2, medida pela renda per capita familiar. Caso eu, erroneamente, omita a renda per capita x2, o modelo para o bem-estar y seria definido exclusivamente pela renda da vizinhança x1. Para diferenciar os coeficientes dos dois modelos, eu atribuirei o símbolo til aos coeficientes do segundo modelo, com omissão do regressor x2. Caso não haja viés de omissão no segundo modelo, o valor esperado do estimador β1 til seria igual ao coeficiente β1 do modelo sem omissão. Entretanto, eu demonstro que, teoricamente, caso haja uma omissão do regressor x2 no segundo modelo, o valor esperado do estimador β1 til será igual ao coeficiente β1 mais uma potencial fonte de viés. Esse viés seria dado pelo produto de dois coeficientes, o coeficiente β2 da variável omitida x2 no primeiro modelo e um coeficiente Δ1 til. Esse coeficiente Δ1 til mede a relação entre os regressores x2 e x1. Seria o coeficiente do modelo para a renda familiar x2 como uma função da renda da vizinhança x1. Em outras palavras, eu terei um viés de variável omitida caso β2 e Δ1 sejam diferentes de zero. Ou seja, a renda familiar x2 possua relação isolada com y, que é o mesmo que afirmar que o β2 seria diferente de zero, e a renda familiar x2 possua relação com a renda da vizinhança x1, que é o mesmo que afirmar que o Δ1 til será diferente de zero. Eu posso ainda identificar se o viés de variável omitida é positivo ou negativo. Por exemplo, a renda per capita familiar deve provavelmente aumentar o bem-estar das famílias. Isso significa que o coeficiente beta seria positivo. E a renda per capita familiar provavelmente possui uma relação positiva com a renda da vizinhança, ou seja, o coeficiente Δ1 til seria positivo. Como o viés de variável omitida é igual a β2 vezes Δ1 til, esse viés seria positivo. Em outras palavras, a omissão da renda per capita familiar superestimaria o impacto da renda da vizinhança sobre o bem-estar das famílias. Em síntese, dependendo da combinação dos valores de β2 e Δ1 til, eu posso ter vieses positivos ou negativos, como apresentado nesta tabela. Caso a omissão de um regressor gere viés de variável omitida, mas eu não disponha dessa variável na minha base de dados, eu posso controlá-lo utilizando uma ou mais variáveis proxy. Uma variável proxy é uma variável que não é diretamente relevante na determinação de y, ou seja, não entraria na especificação teórica no modelo para y, mas possui forte relação com um regressor omitido x. Por exemplo, suponha que y seja diretamente determinado por dois regressores, x1 e x2. Se y é o bem-estar, x1 pode ser a renda da vizinhança e x2 a renda per capita familiar. Caso x2, a renda familiar per capita, seja omitida, o estimador para o coeficiente β1 poderia ser viesado e inconsistente, como foi apresentado nos slides anteriores. Caso eu não disponha da renda familiar per capita na base de dados, eu posso controlá-la por uma variável proxy z, que apresente forte relação com x2, mas não afete diretamente y. Por exemplo, eu poderia utilizar a ocupação da pessoa responsável pela família, variável z, como proxy para a renda per capita familiar, variável x2. Operacionalmente, eu simplesmente incluo a variável proxy z no modelo para y em substituição à variável original x2. Ao fazer essa substituição, eu estarei ciente que não será possível estimar o coeficiente β2 associado à variável x2. Meu objetivo passa a ser exclusivamente estimar de maneira consistente o coeficiente β1 para a variável x1.
Através de transformação algébrica, eu demonstro que o coeficiente associado à variável proxy z será um produto de beta2 e do delta. O importante é que o coeficiente associado à variável x1, que apresenta viés no caso da omissão de x2, é o mesmo do modelo original para y. Ou seja, a estimativa de beta1 nesse modelo com a inclusão de uma variável proxy seria consistente. Como exercício, eu vou supor que a variável renda per capita não esteja disponível na minha base de dados. Eu precisaria então de uma variável proxy para o padrão socioeconômico das famílias. Caso contrário, a estimativa para o efeito da renda da vizinhança na satisfação das famílias pode estar sujeita ao viés de variável omitida. Eu posso utilizar, por exemplo, a despesa per capita com consumo das famílias como variável proxy. Eu então estimo o modelo para a satisfação das famílias como uma função do log da renda da vizinhança, da variável proxy, dada pelo log da despesa per capita com consumo, mais as variáveis de controle que já constavam no modelo, idade e escolaridade. O objetivo é estimar consistentemente o coeficiente associado ao log da renda da vizinhança. E a estimativa obtida é igual a 0,02. As estimativas dos modelos com controle da renda per capita e com controle da proxy dada por despesas per capita não são exatamente iguais, mas ambas estimativas são insignificantes a 10%. Ou seja, sugerem de maneira consistente que a renda da vizinhança não teria impacto isolado sobre a satisfação com a renda. O artigo que consta como referência nesta rotina realiza um melhor tratamento econométrico dos dados. Os resultados do artigo indicam que o real impacto da renda média da vizinhança sobre a satisfação das famílias é, na verdade, negativo. Ou seja, se mantermos constante a renda familiar, morar em uma vizinhança mais abastada reduziria a satisfação das famílias com sua renda. Fica como uma sugestão de leitura.